Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, dia 30 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, por isso que o padre está de vermelho. Ambos foram mártires, ambos que são o fundamento da nossa fé, né? Muito bonito, bom poder celebrar a fé da nossa igreja, fundamentada essas duas rochas, esses dois pilares que são a fé do apóstolo Pedro e a fé do apóstolo Paulo. Peçamos a sua intercessão hoje, a intercessão de ambos. E olha, se você é novo, nova no canal, por gentileza, se inscreva agora no canal, ativa aí as notificações para você saber quando entrarem coisas novas, deixa seu joinha, like, curtida nesse vídeo e escreva aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, ou os seus pedidos de oração, as pessoas que você precisa de oração, escreve, eu estou confundindo aqui, essa é do final. Escreve seus pedidos de oração, o padre vai rezar por essas situações, esses impossíveis. Somos uma família aqui no canal, vamos rezar juntos por essas realidades. Vamos lá então, primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, não é? Falando de Pedro, que foi libertado ali, né? Da prisão milagrosamente, né? Por um anjo. Depois, Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmo 33. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, São Paulo falando, né? Aproxima-se o tempo da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Muito bonita essa profissão de fé ali de Paulo também. E por fim o Evangelho, Mateus capítulo 16, do 13 ao 19. Ouçamos juntos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje essas duas colunas da igreja, ambos mártires, ambos que, como Jesus, que não fugiu da cruz, né, assumiram ali sua parcela de sofrimento, deram sua vida por Jesus, carregaram a sua cruz, cada um a seu modo, né? É muito bonito celebrar a fé desses dois apóstolos, né? E Jesus perguntou, né, para Pedro aqui: quem diz os homens que eu sou? E uns foram respondendo, né, uma resposta subjetiva: eu acho que o senhor é Elias, eu acho que o senhor é um dos profetas. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele professou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre a fé dele, sobre a fé forte de Pedro, sabe, a nossa fé é fundamentada, confirmada, é o dogma da fé, né? Todos erraram o alvo, só Pedro acertou, né? Sabe, só Pedro ensinou quem é Jesus de verdade. Ele é o Messias, é o prometido e é muito mais, é o próprio Filho do Deus encarnado, né? É a fé dogmática, gente. Sabe, em outras palavras, há coisas que estão certas, que são a verdade, e a partir disto que a igreja é construída, né? A partir dessa verdade que Pedro revelou, né? Como dizia o Papa Bento XVI, né? Nós vivemos no tempo da ditadura do relativismo. O que é verdade para mim não é para você, o que é para o outro não é para mim, mas todo mundo tem o direito de achar o que quer, né? Mas isso não quer dizer que a sua opinião seja correta, que a opinião de todo mundo seja correta. Pedro exprimiu uma verdade, você está entendendo? Uma verdade. Cristo é o Filho do Deus vivo, com todo respeito a outras visões, a outras compreensões, mas Pedro revelou uma verdade da fé dogmática da igreja. Ele é o Deus encarnado, Filho do Deus vivo. E ele deu testemunho dessa fé. E o testemunho de Pedro construiu a fé da igreja, construiu a minha, a sua fé. O testemunho de Paulo construiu a minha, a sua fé. Sabe, é bonito a gente perceber a fé como uma realidade legacional, né? Um legado.
Por exemplo, a gente herda muita coisa ruim, talvez, dos nossos antepassados, do ponto de vista genético, talvez comportamental e espiritual. Sim, também comportamental e espiritual, sim. Só que a gente herda também muita coisa boa. Por exemplo, nós somos cristãos hoje porque muita gente morreu pela fé. Muita gente defendeu a fé verdadeira. Muita gente viveu, creu, celebrou e compartilhou a fé, o dogma da fé. Talvez na sua família você seja cristão e católico por causa de uma avó, por causa de um pai, por causa de um bisavô, por causa de alguém que você nem sabe, mas que na sua linhagem de família consagrou sua família a Deus, sabe? Então, esse testemunho da nossa fé, ele vai sendo usado como uma pedra nas mãos de Jesus, de Deus, para edificar o conjunto, o edifício da fé dos outros, né? Deus usa o nosso testemunho para edificar a fé dos outros. Então, cuidado, porque tem sempre alguém reparando em você e em mim. Tem sempre alguém querendo aprender a ser católico comigo e com você. O nosso testemunho é importante. E mais, deixar um legado é importante. Talvez você está envolvida, ser casada, casado com uma outra pessoa, pensando em deixar sua família, seus filhos. Mas olha, que testemunho que você vai deixar para os seus filhos fazendo uma escolha egoísta como essa? Que testemunho que você vai deixar? Que legado? Como os seus filhos vão lembrar de você quando você morrer ou quando eles não estiverem perto de você? Qual é o legado que você deixa? Qual é o testemunho? A gente tem que se preocupar que testemunho a gente deixa. Porque, por exemplo, tem muita gente, esses dias eu vi uma pessoa que ele nem era de ir à igreja, não gostava, e a avó dele a vida inteira rezou, chamou ele para ir para a igreja, ele não quis. Mas quando a avó morreu, a morte da avó, né, o grão que caiu na terra e morreu, produziu muito fruto. Ele começou a ir à igreja, porque ele começou a sentir falta da avó, começou a querer viver o que a avó ensinou, sabe? Então o testemunho daquela avó, mesmo morta, né, levou aquele neto para Deus. Então a gente tem que pensar que legado a gente deixa. A gente tem que deixar um legado de fé para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para os irmãos, para as pessoas que convivem conosco. Se hoje fosse o seu último dia e você morresse e estivesse num caixão, me perdoe a descrição fúnebre, mas o que as pessoas que trabalham com você, conhecem você, poderiam dizer ali na beira do caixão? Nossa, essa era uma pessoa de Deus, essa era uma pessoa de oração, essa era uma pessoa humilde, mansa, caridosa. É isso que as pessoas poderiam dizer, será? Ou, nossa, esse cara era um mala, egoísta, só queria se promover, traía a esposa. O que será que falariam de mim e de você? Sabe? Que legado a gente deixa para esse mundo? Que testemunho a gente deixa? Porque na igreja e na vida espiritual, o testemunho é fundamental. Tanto que Jesus certa vez disse, olha, para quem escandaliza, né, não testemunha, escandaliza a fé dos outros, é melhor que uma pedra fosse amarrada no seu pescoço, essa pessoa jogada no mar. É duro, né? Ai, e ai de nós, né? É uma luta, às vezes nós caímos, levantamos, todos nós temos fragilidades, mas temos que sempre levantar e lutar para testemunhar. Ainda que meias fraquezas humanas, né? Porque, veja bem, a igreja, ela não é construída de tijolos. O que você vê quando você vai em Roma, quem tem a oportunidade de ir, aquilo lá não é a igreja. A igreja é o edifício das vidas sacrificadas, dos mártires, do testemunho dos santos, do testemunho dos cristãos, que vai construindo o edifício espiritual. O testemunho de milhares de pessoas que morreram pela fé, que creem, que ensinaram, que viveram o evangelho. Mesmo em tempos difíceis. Nós estamos num tempo difícil. Viver a fé hoje não é popular. Você não vai ser legalzão se você viver a fé, porque você não vai ser politicamente correto, você vai ter que se posicionar contra algumas coisas, você não vai ser legal, teus netos vão te criticar, as pessoas vão falar que você é preconceituoso. Mas, e no fim das contas, quando toda essa bobeira dessas ideologias passarem, as pessoas vão cair em si e vão ver, nossa, aquela pessoa, mesmo no meio desse vento contrário, dessa tempestade, ela foi fiel, ela guardou a fé, como disse São Paulo na segunda leitura. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, estou pronto para ser derramado em sacrifício. Será que se hoje fosse o nosso último dia, nós poderíamos dizer, combati o bom combate, guardei a fé, estou pronto? Eu ainda não, sou sincero. Tenho muita vontade de agradar a Deus em todos os sentidos, mas ainda preciso melhorar. E tenho certeza que talvez você também. Mas peçamos a Deus essa graça, sabe? Deus escuta a nossa oração. Peçamos que Ele nos ajude a vencer os nossos espinhos na carne, a superar as nossas fraquezas, para que nós sejamos fiéis e testemunhemos o seu amor, o amor de Deus para todo mundo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e desça sobre vós, sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
digita aqui agora, eu quero testemunhar a fé. Eu quero testemunhar a fé, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, poucas linhas aqui, o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, o que ficou forte para você. Escreva aqui, isso é muito importante para te ajudar a fixar a palavra no teu coração. Deus abençoe.